Cara, eu comecei com renda fixa. Até hoje eu não tenho O assim. Renê também começou, telecena. Até hoje eu não tenho estômago Paga pra nós aí, ação, Silvio assim. Santos. Eu não tenho um centavo em ação. Perfil, não é porque eu não acho que seja interessante, não. Eu não tenho. Mas eu comecei no mercado porque eu não sabia como guardar dinheiro. Eu tinha meados de 2012, 2013, eu tinha acabado de entrar num emprego que começou a me pagar melhor, era consultor, e nunca tinha sobrado nada, mas ali começou a sobrar. E aí, uma das resoluções que eu tinha tido, assim, no final de ano, eu falei assim, eu preciso aprender a guardar mais dinheiro. E aí, comecei com renda fixa. XP Zona, renda fixa. E aí, na internet, começou a aparecer mais coisas. E aí, eu fui para um fundo de investimento. E aí, quando eu percebi, eu já estava pensando, puta, como é que eu mesmo tomo conta disso? Né? Eu estava até conversando com o Renan. Nessa época, eu estava bem focado no trabalho. E a opção que tinha era operar o mercado de fora. E aí, pensando em day trade, pensando em mercado, Mas o eu mercado de comecei... fora foi opções binárias? Não, não, não. Que DAX. Eu fui direto sorte. pro DAX, mini S&P e mini Nasdaq. Na época, eu nem sei se tem mais, mas tinha Ninja Trader, alguma coisa. Quando eu percebi, eu tava com dinheiro lá. Ninja Trader paga nós. Clear, E ele não falou isso. não, 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 mas eles sabem, eu comecei lá. E aí, o que acontece foi que eu fiquei mais ou menos uns 2, 3 meses e perdi 70% do capital que eu Deus. tinha. Tá tudo explicado. Ninja Trader tá explicado porque ele começou por aí. Não, assim, não era muito capital. Eu tinha acabado de começar a trabalhar e ganhar bem, então eu lembro que acho que foi certo ali, porque foi suficiente para eu falar assim, eu preciso de Mais preciso de conhecimento. ajuda. E, bom, meu filho, minha esposa estava grávida nessa época, e a gente começou a pensar, isso foi há 6 anos atrás. Começamos a pensar, porra, agora a gente precisa ganhar mais dinheiro, né? E eu já estava mais ou menos há um ano e meio tentando. Eu falei, não, pronto, agora se eu continuar eu vou perder mais do que perder mais do que eu posso. 70% era o limite. Isso em 2 anos. Isso em 2 anos queimando. Interessante a frase que você usou agora. Você viu? Não sei se você reparou, René. Ganhar mais dinheiro. Sim, E sim. no mercado a gente fala fazer mais dinheiro. Sim, não, total. 2 anos eu tava só batendo cabeça. Não era só essa frase que eu não tinha conhecimento. Eu não tinha conhecimento de quase nada que realmente pudesse me colocar numa reta de sucesso. E o que me ajudou naquela época foi eu ter bastante contato com inglês. Aqui no Brasil tinha pouquíssimas opções legais. Eu já estava no mercado americano. E aí foi quando eu procurei um curso. E como é que foi esse curso? Foi bom? Não fala o nome do curso, mas foi bom o Não curso. fala? Tá. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Te Ótimo. ajudou pra caramba. Muito. E o curso ele tinha base em quê? Análise técnica, fluxo, o que era o Era um curso? programa. Você tinha uma matéria, tinha uma das... Bom, no Instagram eu falo bastante desses caras. Há até um planejamento, até nosso da CLI, de meio que trazer algumas coisas em parceria, mas é uma galera fantástica lá de fora que eles trabalham com a ideia de ter um programa. A ideia de pegar um cara do zero e muito relacionado com o que seria numa empresa e criar um programa para ele. Olha, você não vai passar um tempo testando as coisas. Essa fase de testar, ela é saudável, ela funciona, mas ela precisa estar fundamentada em alguma coisa sólida antes. Então, a ideia é primeiro colocar algo do qual você possa confiar, que tenha edge, que tenha vantagem, seja testado, trabalhar isso bem, entender, e aí depois criar o que a gente chama de DNA. Aí sim você vai trabalhar em cima. Aí foi aí que mudou.
Eu já vi muitas vezes você usar essa expressão, DNA. Sei. Ele- O nome parte do curso desses caras se chamava DNA, por isso que eu uso bastante. E DNA não é nenhum acrônimo de alguma coisa maior, não. É DNA é fazendo uma alusão ao nosso DNA Sim, mesmo. sim, a ideia de ter uma identidade. Porque lembra quando a gente conversou hoje lá? Essa é mais pura verdade. Você nunca vai encontrar um cara de sucesso no mercado que tenha copiado alguma coisa. É muito importante que você tenha um norte, que você comece com alguma coisa sólida, mas inevitavelmente, se você for buscar sucesso, você vai ter que ter criado alguma coisa sua, que seja seu DNA, ter criado dali. Mas muitas pessoas conseguem tirar isso do zero. Não há. Eu acho que a exceção é o exemplo do tolo. Você tem pessoas que são fantásticas, começam do zero e faz tudo, mas há um consenso de que se você começar do zero, a sua chance de sucesso é praticamente mínima, ou zero mesmo. Então, você começar de um lugar como, por exemplo, mentoria. O cara que vem para mentoria do Wolf Mind, ele não vai, ele já tem uma experiência, ele já tem um conhecimento, mas a ideia é que ele construa alguma coisa em cima do que você ensinar, né? E absorva aquilo e depois desenvolva algo dele. Mesma coisa é o cara que de repente escuta você falar sobre o que você acha interessante que ele tem que trabalhar, que sejam os problemas dele. Vai chegar uma hora que ele vai aprender a como resolver os problemas, mas ele vai ter que resolver sozinho. Mas o mecanismo de aprender a resolver o problema é importante, né? E isso aí é difícil sozinho, é muito difícil. Então eu acho que o que ajuda mesmo, e que me ajudou muito, é a mentalidade de ser um programa. É como, por exemplo, de repente você... eu sou engenheiro de formação. E na engenharia você aprende a ser engenheiro também, né? Sou engenheiro também. 2 anos a gente aprende cálculos. É a meta de corte, é a linha de corte. O cara que entra na engenharia, ele sobrevive durante 2 anos só aprendendo cálculos. Cálculos 1, 2, 3 e 4. Boa parte de engenheiros depois não usa mais cálculos. Mas aí você fala assim, mas eu nunca mais vou usar. Mas a ideia o mecanismo, o jeito que você cria sinapses no cérebro para entender e trabalhar aqueles problemas é a mesma coisa que você vai usar sempre. Por mais que mude depois, mas trabalhar a maneira de você resolver os problemas é o importante. Né? Então, mesmo que o curso, tecnicamente, hoje que eu opero dólar, não tenha quase... Você tem, de repente, 15, 20% do que eu uso, mas o programa, entende? A estrutura que o programa deu fez toda a diferença. Não.